Ela formou várias gerações de artistas e ocupa, sem dúvida, uma posição de destaque no cenário do ensino de teatro no Brasil. Considerada também uma das maiores e mais talentosas atrizes dos palcos brasileiros, Miriam Muniz acreditava que a atividade teatral possibilitava o intercâmbio de conhecimentos, onde era possível olhar e ser olhado, tocar e ser tocado, influenciar e ser influenciado, base sobre a qual desenvolveu sua atuação como pedagoga no teatro. Para falar sobre essa deflagradora de experiências criativas, como menciona tão bem em seu livro, o nosso Opinião de hoje conversa com o ator, diretor e professor Marcelo Braga. Muito prazer em te receber aqui. Prazer o meu, Silvio. Bom, começar então com a história, né? Primeiro vamos mostrar aqui o livro. Ficou bonita a capa, hein? Gostei muito. Aqui. Miriam Muniz. Essa capa é uma capa que mostra bem uma força, né, e um poder que ela exalava no teatro. Muito obrigada pela sua presença e vamos lá. Quem era? Como começou essa história da Miriam Muniz e essa parceria com você? Então, na verdade, eu conheço a Miriam porque eu fui amigo, sou amigo até hoje, da sobrinha dela, a Adriana. E quando eu estava no colégio, eu queria fazer teatro, e aí eu falei para a Adriana, vamos fazer um curso com a sua tia, mas eu não tinha dimensão de que a Miriam era a Miriam, né? Eu só sabia que a minha amiga tinha uma tia que era professora de teatro. E eu fui fazer a primeira vez uma oficina com ela. E aí a Adriana falou assim, a minha tia está dirigindo um show ali no Teatro Sérgio Cardoso, então vamos lá, e aí eu te apresento ela. Tudo bem. E aí nós chegamos lá, entramos, era de uma cantora que chamava Priscila Irmel. E aí nós sentamos na plateia, em determinado momento do show, entra uma atriz muito louca se jogando nas paredes assim do palco e fazendo uma cena. Daí essa minha amiga me cutucou e falou assim, essa aí que é minha tia. Daí eu fiquei um pouco assustado, né? Daí quando acabou a cena, ela falou, não é nada, minha tia é diretora, ela tá ali atrás, ó, ela tá na cabine de luzes e de som. Aí quando acabou o show, a gente foi lá falar com ela, ela falou, esse aqui é o meu amigo Braga, que ela me chamava de Braga, que é meu sobrenome. E ele quer fazer teatro. Ela falou, você quer fazer teatro? Vem aqui. Aí ela pegou na minha mão, eu falei, vem ver como é que é. Já, na hora? Na hora. Vem ver como é que é aqui atrás, ó, a couchée é assim, aqui passa fio, vem conhecer. E aí eu falo que ela me levou a primeira vez lá pra dentro e eu não saí mais. Que maravilhoso. Fala um pouquinho dela, da Miriam Muniz. Então a Miriam, ela era uma excepcional atriz e uma grande diretora e também professora. A Miriam começou a carreira dela... Professora de formação que ela era? Então, na verdade, a Miriam começou a carreira dela na EAD, na Escola de Arte Dramática da USP. Ela foi várias coisas. Ela foi bailarina, enfermeira vitrinista. Também. Ela teve várias profissões, né? E ela fala que a última profissão foi a enfermagem, né? Mas que a enfermagem era muito estressante, né? Mas que ela se identificou com cuidar do outro, com olhar para o outro. Legal. E aí a Miriam morava numa casa, que a mãe dela tinha uma pensão, que era do lado da escola da IAD, ali na Rua Maranhão, a segunda sede. E aí as pessoas que frequentavam a IAD moravam na pensão e conheciam a Miriam. E achavam, você é tão divertida, você é tão legal, por que você não faz o exame para entrar na escola de arte dramática? Ela falou, eu fui fazer. E ela fez. Que época que é essa que a gente está falando? Isso foi em 50, acho que a Miriam entrou na IAD em 56. Quando ser uma atriz de teatro não era assim uma coisa muito não era muito bem olhada, não é? Mas aí ela foi e ela falou que a IAD fez ela como pessoa, ajudou ela a se formar como pessoa. Porque era um curso, né, de formação teatral, obviamente, mas como todo bom curso de teatro, ele ajuda a formar o ser humano. Né? Você acha isso? Eu estava olhando as informações e isso foi uma coisa que me chamou a atenção, né? Quando falou que o teatro, no caso ela como ser humano, o teatro me formou como ser humano. Então você acha que todo mundo devia fazer um curso de teatro independente de qualquer profissão, é isso? Então, na verdade, ela advogava essa ideia e eu também concordo com ela. Ela falou assim, faz teatro para conhecer um pouco mais sobre o ser humano, sobre a vida, sobre as relações, não precisa ser ator. Né? Porque o teatro faz você... Para você poder fazer o outro, o personagem, você tem que se entender. Eu não posso fazer o outro se eu não souber quem eu sou. E esse processo de autoconhecimento era a base da pedagogia que a Miriam usava e que eu acredito até hoje. Eu, como professor, que sou hoje, por causa dela, muito... Professor de teatro? De teatro, de interpretação e de montagem. Né? Muito por conta disso, eu acredito que o aluno que não se conhece, não sabe quem ele é, tem muitas dúvidas sobre si, dificilmente ele consegue interpretar o outro.
né? Então o teatro ele te força um pouco a você olhar. E quando você tem que interpretar um personagem, você tem que ir lá estudar a vida dele. Por que ele tem essa reação? Por que ele diz essa fala? Por que ele se relaciona assim com as pessoas? E isso vai te ajudando a desvendar o que é o ser humano, né? Ela falava, o teatro, a matéria-prima do teatro é o ser humano, e é verdade, né? São as relações. Olha a influência, né? Que às vezes tem pessoas que entram na vida da gente e ficam, né? A Miriam Muniz ficou. Eu até acabei te interrompendo, você estava contando a trajetória dela. E daí? Como é que, depois que ela entrou... Então, ela entrou na EAD, e aí ela se formou como atriz na EAD, e aí ela fez alguns trabalhos, e ela entrou para o Teatro de Arena, né? Que foi um marco na história do teatro brasileiro. O que era o Teatro de Arena? O Teatro de Arena era um grupo que foi formado primeiro pelo Zé Renato, né, e depois veio o Augusto Boal trabalhar com eles. E eles tinham... É um teatrinho que existe até hoje ali na Rua Teodoro Baiman. Eu falo porque tem muita gente que acompanha, que não tem a menor ideia do que a gente está falando. Então é importante esse lado cultural do que representou o Teatro Arena para o que a gente tem hoje. Então, o Teatro de Arena, o prédio ainda existe. Agora ele pertence à Funarte, ele chama Teatro de Arena Eugênio Kuznet, né? Mas ele era um grupo que estava desenvolvendo uma maneira brasileira de fazer teatro, tanto de dramaturgia, tanto que uma das peças mais importantes da nossa dramaturgia surgiu lá, que é o Eles Não Usam Black Tie, do Guarnieri. Inclusive o Guarnieri fazia parte do Teatro de Arena, né? E eles também pesquisavam uma maneira brasileira de interpretar, né? E a Miriam trabalhou no Arena durante acho que 7 ou 8 anos. Então ela saiu da Escola de Arte Dramática, fez alguns trabalhos e depois ela entrou para o elenco do Teatro de Arena. E lá ela fala, foi a minha segunda escola de formação, depois da EAD. Porque lá eu entendi que o ator é um ser social. Porque o Teatro de Arena tinha essa ideia... Uma interatividade, uma interação com o público também, né? Com o público, porque o Teatro de Arena, pela primeira vez, era um teatrinho pequenininho, cabiam 100 pessoas, na qual o palco tinha 4x5. Então, tudo muito próximo do público. Né? E olho também, no olho até, olho né? no olho. E eles colocavam, pela primeira vez, o Black Tie, pela primeira vez coloca em cena o operário. O operário nunca tinha sido um personagem de teatro, né? Ele coloca as pessoas como elas são. Uma pessoa simples, pessoas, né, do cotidiano em cena. Foi um marco, né? Então, o Teatro de Arena foi um marco, principalmente pela direção do Zé Renato e do Boal, né? E depois eles fizeram... Depois o Boal saiu, né, depois na época da repressão, quando o Teatro de Arena foi fechado, o Boal foi para a Argentina, depois ele foi para a Europa, e hoje ele tem o Teatro do Oprimido, né, apesar do Boal já ter morrido, mas o Teatro do Oprimido sobrevive. E é uma maneira de dar voz àquelas pessoas que não têm voz através do teatro. E ela continuou, aí, quer dizer, isso aí foi a trajetória até ela como atriz, né? A gente está falando de um todo. E durante quantos anos, quando que ela atingiu o pico e aonde foi realmente o máximo, né, da carreira dela como atriz? Depois do Teatro de Arena, ela saiu... E, né, na época que, na verdade, começou a ter... Ela participou da Feira Paulista de Opinião, que foi um espetáculo super importante, na qual eles contestavam a questão da ditadura militar, né? Ela fala que a experiência de se apresentar na Feira Paulista de Opinião foi terrível, porque as pessoas tinham... Porque eles tinham medo que invadissem o teatro e eles apanhassem. E levassem todo mundo? Não, as pessoas apanham. No Roda Viva, a Marília Pêra apanhou, por exemplo, né? Das pessoas que estavam contra aquele teatro. Então, ela que era tudo ao vivo, né? Eles tinha essa coisa de editar. Não, e eles entravam no teatro para... E ela falou, a gente reprimir entrava, mesmo. E a gente ficava em cena muito tenso. Ela falou, tinha ator que tinha um revólver atrás da calça, porque a qualquer momento tudo podia acontecer. Então, daí ela saiu do Teatro de Arena, ela foi trabalhar, né, em outras companhias, trabalhou com o Paulo Autran, e depois ela fez duas coisas importantes. Uma foi na televisão, que foi o Nino Italianinho, que foi uma novela na TV Tupi, que deu foi um mega sucesso. E ela era assim... Que papel que ela fazia? Ela fazia a Dona Santa, que era a dona da pensão onde o Nino Italianinho morava. E ela conta coisas engraçadíssimas. Ela fala, por exemplo, que quando o Vietri, que era o autor, descobriu que ela fazia longos monólogos, que ela conseguia chorar sem passar o cristal japonês, porque a Miriam era muito intensa. Então, quando ela pegava para fazer alguma coisa... Ela ia vivenciando e acabava chorando sozinha. Ela se estimulava para fazer. Daí ela falou assim, quando ele descobriu que eu fazia mesmo, ele começou a escrever longos monólogos para minha personagem. Né? Mas é um personagem que virou uma febre. Muitos anos depois, eu não sei te precisar quantos, mas eu fui num restaurante um dia com a Miriam, num restaurante árabe, e ela, imagina, acho que 20 ou 30 anos depois do Nino Italianinho, e um garçom, que era um senhor, parou na frente dela, olhou e falou assim, Dona Santa. Reconheceu ela de 20 anos antes da novela. E a Miriam, depois que ela fez o Nino Italianinho, ela ficou muito famosa e ela não lidava muito bem com isso. Não? Ela falava, não, isso invade a minha vida. Ela falou, eu perdi completamente a minha privacidade.
E aí ela ficou um tempo, ela começou a fazer uma outra novela, se desentendeu com a televisão e ela saiu da televisão e ela ficou 20 anos sem fazer TV. Aí só com teatro? Só com teatro. Daí ela fundou o Macunaíma, a Escola Macunaíma, foi ela que fundou, ela, o Silvio Zilber, Cláudio Lucchesi, o Marcelo Peixoto e o Flávio Império. E aí ela montou um centro de estudos, chamava Centro de Estudos Macunaíma. E ela falou assim, aqui sim eu posso experimentar, eu posso fazer o teatro que eu quero fazer. E ela foi dar aula e aí ela começou uma carreira, aí sim ela começou uma carreira potente como pedagoga, como professora. Aqui a gente tem, você trouxe essas fotos são suas? São. Então a gente tem aqui, em que momento foi esse aqui? Isso é uma peça que chama Pegando Fogo Lá Fora, que é uma peça que o Guarnieri, que está em cena com a Miriam, escreveu para ela. Foi uma peça escrita especialmente pelo Guarnieri para a Miriam fazer. E essa daqui? Isso é uma foto de uma época que eu era aluno dela e foi num peraí. ensaio. Uma foto que a gente estava fazendo material fotográfico para um espetáculo e isso foi durante um ensaio. Esse é você? Não, não sou eu, não. Ali atrás? Não, não sou eu. Estou brincando com você. São momentos realmente de registros, né, muito importantes. E depois, quando ela virou pedagoga, em que momento, né, que você entra na vida dela? Então, aí a Miriam, ela montou um Macunaíma, né? E daí ela ficou um tempo lá no Macunaíma. É importante dizer que no Macunaíma ela trabalhou com o Roberto Freire, que é um psiquiatra que foi professor dela de psicologia do ator na IAD, e eles foram trabalhar juntos no Macunaíma. Então ela trabalhou como ego auxiliar, ele fazia sessões de psicodrama. Trabalhou como o quê? Ego auxiliar. Ego auxiliar é uma pessoa que ajuda o psicodramatista. O psicodramatista é uma sessão de terapia na qual você interpreta papéis. Tá. Então, o paciente, então fala assim, você está com dificuldade com uma relação com a sua mãe. Então, você faz a sua mãe e ele chama um ego auxiliar para fazer você. Ah, que interessante. E aí você se relaciona e aí a partir dessa dramatização... Você começa a enxergar, dentro da dramatização, o que poderia te ajudar. O que poderia te ajudar, o que você teria que mudar nessa relação. Que legal. Então, o Roberto Freire fazia isso, então a Miriam participava como ego auxiliar das sessões. E ele participava das aulas de teatro dela. Então, os dois se ajudaram e se contaminaram. Então, a maneira dela ser professora tem muito a ver com o psicodrama, com essa coisa de vivenciar de verdade, de experimentar. Né? Ela era uma pessoa muito intensa e queria isso da gente como aluno, né? Que a gente intensamente vivesse o teatro. Eu acho que isso tem como herança, além da IAD, que também pedia muito isso, né? Que o aluno se dedicasse, o teatro de arena, que era uma profissão de fé. Você né? fica nu, né? Você se desnuda do que você é e se entrega no momento ali, porque é muito próximo o contato e tem que ter essa interação, né? E aí então daí eu acho que ela usou muita influência do psicodrama na maneira dela dar aula. E daí, você me perguntou quando que eu comecei a ser aluno dela. Aí depois, em 96, eu acho, não, 92, eu fui fazer exame para a escola de arte dramática, então eu fui pedir ajuda para ela. E aí ela me ajudou a fazer o exame, mas eu não passei da primeira vez que eu prestei, porque eu fiz a IAD depois. Daí ela falou, então vem ser meu aluno. Né? Eu tenho um grupo super legal, chama Grupo Mangará, e aí vem para cá e eu fiquei 6 anos com esse grupo até ir para a IAD. E é justamente, né, são justamente esses anos de convivência que fez com que você se tornasse ator, diretor e produtor, que a gente vai conversar no próximo bloco, tá bom? Um instante só, até já! Estamos de volta, nossa Opinião Livre de hoje conversa com ator, diretor e professor Marcelo Braga, e ele está aqui para mostrar um pouco, né, e falar um pouco do livro Miriam Muniz, uma pedagoga do teatro. De certa forma, né, quer dizer, essa influência da Miriam Muniz para você mudou a sua vida e fez com que você seguisse a carreira que, paralelamente, é baseada no que você aprendeu com ela. O que mais importante você aprendeu para ser justamente hoje um professor? Então, acho que a Miriam, o que ela me ensinou de mais importante foi olhar para o outro. Né? Que eu acho que a profissão de... O teatro pede isso, né? Que você olha atentamente para o outro. Mas o professor de teatro, você tem que olhar para aquela pessoa e tentar identificar o que ela está precisando, o que você gostaria de sugerir para ela que poderia facilitar esse autoconhecimento, que era o que a Miriam trabalhava como base. Pra você ter uma ideia, quando eu era aluno dela, eu sempre gosto de contar essa história porque ela é muito clara. Eu tinha um colega, o Roberto Caruso, que fazia curso comigo, a gente era aluno da Miriam junto, e a gente foi montar Bodas de Sangue, uma cena de uma peça do Garcia Lorca. Então tem 2 personagens, o noivo, que é um rapaz mais contido, mais, né, tímido. E tem o Leonardo, que é um cara mais para fora,
né? Tá. E a história é que o noivo vai casar com a noiva e o Leonardo, que era um ex-namorado, vem no dia do casamento e mela o casamento dos dois. Né? E aí, obviamente, que tem uma coisa em teatro que chama physique de rôle, que é você tem o físico para aquele papel. Né? Então, qual é o físico parecer pelo menos mais né? adequado? Então, se a gente fosse seguir a elencagem normal, eu faria o noivo, né? Porque eu tinha o físico e o tipo mais parecido, e o Caruso faria o Leonardo. O que ela fez? Ela inverteu. Ela me deu o Leonardo e deu o noivo para o Caruso. Por quê? Ela achava que eu precisava trabalhar a minha expansão e ele precisava trabalhar a contenção. Então, o personagem do noivo ia dar para ele a contenção que ele não tinha, como pessoa e como ator. E o Leonardo ia dar para mim a expansão que eu não tinha como pessoa e como ator. Mas isso é um caminho mais difícil, não é? É um caminho mais difícil, mas é muito mais interessante. Te possibilita depois, né? Porque eu fui experimentar uma energia que eu desconhecia, o que eu tinha e o que eu desconhecia que tinha, né? Então, isso me ampliou a minha possibilidade de percepção do mundo. Esse era o método dela? Era trabalhar com a tua dificuldade e, na verdade, ela queria que você se expandisse, que você se conhecesse melhor. E ela falou assim, a gente tem todas as energias, só que a gente não usa todas, obviamente. Né? Mas eu acho que a gente não usa metade do que a gente é capaz, não é? É justamente nessas horas, e o teatro, você está dizendo, serve para isso, para você experimentar o que você poderia ser, né? Tem gente que fica e faz o mesmo e interpreta, né, o mesmo papel a vida inteira, seja na vida amorosa, seja no trabalho, né? Eu sei fazer isso. E nem sabe que conseguiria fazer outras coisas. É, que tem tantas outras possibilidades, né? E o teatro permite isso, sabe? E ela também colocava pra gente exercícios, situações. A gente faz um exercício que é clássico, ela fala assim, imita a sua mãe. Né? Então a gente ia lá e imitava a nossa própria mãe. E aí, primeiro que você conhecia as pessoas através das mães delas, né? Então você viu o quanto aquela pessoa tinha a ver com a mãe. Né? E a outra coisa é, ela falou assim, não tem personagem que você conhece mais do que a sua mãe. Ela falou assim, então quando você vai fazer um personagem no teatro, você tem que ter essa aproximação que você tem com a sua mãe. Olha. Então estude o personagem, tente entender, vá atrás de informações. Você gosta de laboratório, isso é verdade. E aí você traga isso para a tua construção, como você faz quando você faz a sua mãe. Mas ela não explicava isso no começo, ela só pedia para você fazer o procedimento. Ela lá e faz a sua mãe. Entendendo. E daí depois, aos poucos, você ia entendendo por que ela tinha pedido aquilo, o que aquilo ia te ajudar. Né? Ela falava, teatro demora 10 anos para você entender. E aí, a primeira vez que ela falou isso, eu falei assim, exatamente isso que eu pensei, eu falei, é muito tempo. Ela está falando isso porque ela já tem idade. E aí, depois que eu saí de lá, fui para a IAD, né? Porque eu entrei, depois que eu fiquei 6 anos com ela, eu entrei na escola de dramática e fiz mais 4 anos de curso. Então, demorou 10, né? Desde que eu entrei até eu sair da IAD. E quando eu saí da IAD, eu fui na casa dela e falei assim, eu preciso te dizer uma coisa. Demorou 10 anos para me entender como pessoa de teatro. Obrigada, é isso, você tinha razão. Que legal. Ela falou, tá vendo? Agora, o que fez você escrever o livro? Qual foi o objetivo? E o que exatamente você coloca aqui? Você coloca a história dela, você coloca dicas. O que tem nesse livro? Então, na verdade, a ideia é porque eu entrei para fazer pós-graduação, como eu sou professor, eu fui fazer um mestrado, né? E eu pensava em trabalhar com direção teatral, porque eu estava dirigindo espetáculo de alunos, dirigi profissionalmente também. E aí, só que eu sempre achava que eu não tinha encontrado ainda o tema que eu queria falar, né? Aí aconteceu uma coisa super curiosa, eu estava gravando um filme, e fazendo um teste para fazer um filme, e a atriz estava fazendo um teste comigo, ela falou, eu estou fazendo pós-graduação na Unesp, e eu falei, daí fiquei pensando, eu queria fazer sobre direção teatral, mas tem uma coisa que eu queria falar, fazer o registro do trabalho da Miriam como professora, porque ninguém fez. E como ela tinha recém-falecido, né, eu falei, eu acho que seria legal registrar esse trabalho dela. Ela falou, minha orientadora fez sobre o Ruggiero Jacobi, que foi um grande diretor do TBC. Vou perguntar para ela se ela se interessa. Aí a menina me deu o e-mail dela no dia seguinte. Ela falou que ela se interessa, inclusive ela era amiga da Miriam. Olha! E aí eu entrei na pós-graduação para fazer esse registro que eu acho super importante, porque a Miriam era uma excepcional professora. Ela formou muita gente legal, Paulo Betti, Cristina Pereira, Lília Cabral, Olha, todos eles fizeram todos eles passaram pela mão da Miriam, ou no curso dela, ou na IAD, porque a Miriam também ela contribuiu com a IAD dando aulas eventuais lá. Então, todas essas pessoas foram alunas. Então, falava que tinha passado ter um contato com a Miriam Muniz, já dava realmente um gabarito, um nível maior de conhecimento quando você chegava em uma peça. Então, na verdade, eu acho que, no meu caso, sim. Né? Quando eu sempre falava, estudei com a Miriam, as pessoas falam, nossa, porque ela tinha essa questão de conseguir extrair das pessoas coisas que nenhum outro professor conseguia.
Então ela tinha esse saber, é isso que você falou mesmo, era um gabarito. Era como se a gente falasse, nossa, tem currículo. Você tem um aval. Fez uma boa faculdade. Você se formou bem, né? E aí, daí depois eu falei, vou pesquisar isso e vou publicar, porque isso não está registrado. E a gente precisa ter isso como memória do teatro brasileiro. Até para as pessoas, como bibliografia, né? Quem está começando hoje quer ter esse registro. Não tinha nenhum registro da Miriam. Então, tinha um livro da Maria Teresa Vargo que chamava Giramundo, que é um livro de depoimentos de pessoas que trabalharam com a Miriam e um depoimento da Miriam. Mas não tinha um falando especificamente do trabalho de professora dela. Né? Então esse livro da Maria Teresa foi feito enquanto a Miriam estava viva. Então tem depoimentos fantásticos lá, que inclusive eu usei como uma fonte de pesquisa para o meu livro. Marcos Caruso, Jandira Martini, o Juca de Oliveira, pessoas que trabalharam com a Miriam, né? O próprio Paulo Betti e a Cristina Pereira também foram entrevistados para o livro. Então eles deram depoimentos da importância da Miriam. Não, para Maria Teresa Vargas. Tá. Aí depois eu usei esse livro da Maria Teresa, que é o livro que tinha sobre a Miriam, como bibliografia para a minha pesquisa. Né? E aí o que você colocou? Além dos depoimentos, você colocou um pouco da história dela e o que mais? Porque você apresentaria a pedagoga do teatro, esse lado e esse método você coloca aqui. É mais uma leitura, tipo, vamos saber como é que é a vida, quem foi a Miriam Muniz, ou tem também uma forma de consulta para quem quer ser... Então, tem as duas coisas. Tem as duas coisas. No primeiro capítulo eu falo da trajetória artística da Miriam. Tá. Porque eu acho que a trajetória artística... É o que a gente fez aqui, né? Primeiro capítulo nosso foi esse. Porque tem tudo a ver com a maneira dela ser professora, entendeu? A Miriam não pensava em ser professora. Foi a vida artística dela, a curiosidade dela como atriz e como diretora, que levou ela a ser professora. Então isso tem tudo a ver, por isso que eu abro o livro falando da trajetória dela. Depois, no segundo capítulo, eu falo das influências dela, quem formou ela como professora. A IAD, o Teatro de Arena, o Macunaíma, né, que é a escola que ela fundou, o Flávio Império, que foi um grande amigo dela e um grande mestre, como ela chamava. O Flávio foi meu mestre, de 27 anos de relação, né, de amizade e de ensino, porque ela falava, eu aprendi tudo com o Flávio. E ela aplicou tudo isso, que eu acho que foi o grande, talvez o ponto mais alto da carreira da Miriam, se é que a gente pode dizer isso, que foi a direção do Fausto Brilhante, que ela dirigiu Elis Regina fazendo Fausto Brilhante. Isso foi assim, realmente, e faz parte de um currículo de deusa, né? A gente tem que endeusar uma pessoa que participou e teve o privilégio de participar desse momento. Porque a Miriam, ela pensou o Fausto Brilhante, né? E ela dá um depoimento lindo, porque ela fala que ela sonhou com o Fausto Brilhante. Olha que coisa linda. Ela falou... Porque ela falou assim, eu não sabia o que eu ia fazer. Mas quando a Elis Regina me convidou, ela falou, eu amo essa mulher, eu amo música brasileira, eu amo teatro. Ela falou, eu vou aceitar. Mas a Elis Regina chegou já com a história pronta, Fausto Brilhante? Ou tipo, eu quero que você dirija o meu espetáculo? Eu quero que você dirija o meu espetáculo. E aí o roteiro foi feito pela Miriam junto com os atores, porque ela tinha 4 atores, os músicos e a Elis. Eles ensaiaram 4 meses. Então era um espetáculo, era um show que tinha cara de teatro. Porque foi ensaiado. E foi uma das primeiras, né? Foi uma das primeiras. Porque não era normal, não era assim comum, não era comum um cantor se apresentar com essa encenação. Quer dizer, hoje a gente vê, né, videoclipe, hoje está tudo assim. Mas no teatro, a forma como foi o Fausto Brilhante era completamente inovadora. Era. Assim, no tamanho que o Fausto Brilhante tinha. Tanto que o espetáculo ficou 1 ano em cartaz, um show, né? Ele teve uma carreira super longa e era um show de música, quer dizer, obviamente com todo o trabalho da Miriam por trás. E ela foi bolando o roteiro junto com os atores, ela foi escrevendo a partir das histórias deles, dos atores, dos músicos e da Elis. Então ela falava que ela dormia e sonhava como é que era. Aí ela acordava e anotava. Aí ela chegava lá no teatro, fazia e dava certo. Daí você fala, nossa, como essa mulher sabe? Ela falou assim, mas eu sonhei com o Fausto Brilhante. Ela falou, é super bonito ela falar isso num depoimento. Ela falou, eu fui iluminada por Deus. Naquele momento Deus me iluminou. Ela falou, não é sempre que Deus ilumina a gente. Mas naquele momento eu fui iluminada e eu sonhei o Fausto Brilhante. E deu um espetáculo maravilhoso, lindo. Né? Tem algumas imagens gravadas, apenas não temos um espetáculo inteiro gravado, porque naquela época não se preocuparam em fazer um registro, mas tem alguma coisa, algumas imagens que dá pra gente ter uma ideia do que foi. E eu li matérias de jornal, críticas, falando sobre Fausto Brilhante, né? Falando que eram... Que época que foi o Fausto Brilhante? 74, eu acho. 74 ou 75, se eu não me engano. A Miriam morreu quando? A Miriam morreu em dezembro vai fazer 10 anos. 10 anos. E o que de mais importante você quer colocar aqui? E para você, como diretor, vamos seguir em frente... daqui e para onde nós vamos a gente não sabe, mas a gente tem uma base boa. O que a Miriam representa para você e representou
e o que você quer passar nesse livro? Então, o último capítulo do livro, o título é o seguinte: A minha experiência com Miriam Muniz ou Ela me devolveu a mim mesmo. Então eu falo isso, a Miriam me devolveu a mim mesmo, ela que me ajudou a... Eu me achei, né? Eu me achei sendo aluno dela. Eu me entendi em vários aspectos da minha vida a partir da vivência que eu tive com ela. Então, a Miriam tem essa importância para mim. E eu me entendi homem de teatro e professor, curiosamente. Eu também não pensava em ser professor, né? Só que acontecia o seguinte, quando a Miriam trabalhava, ela ia dirigir as pessoas, quando eu não estava em cena, não era comigo, eu sentava do lado dela da plateia e ficava olhando ela dirigir. E eu falava, gente, como é que ela consegue... Olha o que ela conseguiu daquela pessoa, olha que maravilha. Então eu ficava observando como ela trabalhava. Né? E essa foi a minha escola de professor e de diretor de teatro. Foi sentar do lado da Miriam e observar ela trabalhar. E, obviamente, as outras pessoas depois que eu trabalhei depois dela, mas a Miriam foi a minha base. Eu espero que você tenha passado isso para esse livro, né? Que seja realmente uma bibliografia muito preciosa para quem deseja seguir o teatro e principalmente para todo mundo, né? Porque se o teatro é importante para a gente se autoconhecer, então tá aqui uma boa dica. Muito obrigada, viu? Imagina, obrigado Muito você. obrigada pela sua presença aqui, pelo seu trabalho, tá bom? Tá joia. Eu entrevistei Marcelo Braga, que falou sobre Miriam Muniz. Nossa Opinião Livre de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau. Informações sobre uma vida mais saudável e com qualidade de vida você encontra aqui na TV Unip. No programa Edição Saúde, você se atualiza sobre equipamentos modernos em diagnóstico e tratamento e acompanha reportagens especiais e entrevistas com diversos especialistas na área da saúde. Não perca o Edição Saúde aqui na TV Unip.